Olá, gente! Como é que vocês estão? Eu estou super bem, animada e muito inspirada. Porque no canal Felicidade Sempre, sem pressa e sem preguiça, a gente sempre conta com uma entrevista. E a gente chama esse momento, esse quadro de Histórias que Inspiram, porque realmente inspiram. E a minha inspiração hoje é musical. Até porque essa pessoa que eu encontro semanalmente, não vou dizer por enquanto, deixar aí um mistério para vocês. Eu tenho um prazer de encontrar quase que semanalmente. Quando eu não vou, ele me cobra, né? Até porque aquele momento ali é um momento que é de troca, de relacionamentos positivos, de amizade. E essa pessoa hoje me fez lembrar a música dos Incríveis. Por isso que o nosso encontro vai ser incrível. Sabe aquela música? Olha a banana, olha o bananeiro. É justamente o bananeiro que está aqui hoje no nosso programa para a gente ouvir histórias, se emocionar. E eu já me emocionei muito antes aqui na preparação. Vou tentar me conter um pouco. Aliás, eu não vou me conter, vou me permitir. Com vocês hoje, o empresário lajadense do De Gasperi, de São Cristóvão. Ele que é o Claudir De Gasperi, um dos filhos do Nono, que eu tive o prazer aí de conhecer. E a partir do momento que eu ia lá conversando com o Claudir, assim, uns 5, 10 minutinhos ali na fruteira, pegando uma banana, um chuchu e etc e tal, eu fui conhecendo essa pessoa, né, e me inspirando muito com a sua história de vida e pensei, eu preciso compartilhar essas histórias. Opa, meu tablet aqui está falando. Claudir, que bom estar aqui contigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos. É um prazer muito grande de participar dessa entrevista, desse bate-papo especial. Eu te acompanho também. Então, eu fiquei muito lisonjeado e estou aqui para responder as perguntas, contar a minha história. Que legal, que legal. Claudir, olha só, desculpa, eu te cortei. Tu pode falar um pouquinho mais? Não cortou, não. Não? Tá bom, vamos continuar. Então, eu sou Claudir De Gasperi, né? Eu tenho De Gasperi de São Cristóvão há 40 anos. O meu pai é o Leonildo De Gasperi, popular Nono De Gasperi. A minha mãe é a Lourdes Catarina Zagonel De Gasperi. Infelizmente, ela faleceu há 2 anos atrás. E nós somos uma família de 5 irmãos e uma irmã. E eu tenho também um dos irmãos, o Edson, que faleceu também há 2 anos atrás de Covid, né? Perdemos 2 ovelhinhas da família, mas seguimos em frente na força da família. É isso aí. E olhando porque é o ciclo da vida e a gente tem que passar por cima disso também. Com certeza, honrando esses familiares e a história, né? Claudir. Exatamente. Quando eu convidei o Claudir, e é um hábito aqui no canal, eu convidei ele para fazer um teste das forças de caráter que ele fez há pouco, então eu descobri recentemente as forças dele. E sempre, gente, eu vou até ser meio repetitiva aqui, porque quando a gente olha o resultado do teste, e eu super indico aí você de casa também fazer, é um teste que revela muitas nossas potencialidades. E do Claudir, eu diria, se eu não tivesse visto o teste, eu diria que ele era um cara criativo, perseverante, que tem a força do amor e forças mais relacionadas à humanidade, né? E aí eu encontro aqui as tuas forças e foram para mim realmente, não foi surpreendente, porque me traduziu muito bem o Claudir. Eu queria que tu me dissesse, assim, por que será que no teu top da lista está liderança, seguido de esperança, bravura, integridade e criatividade? Tu te enxerga essa pessoa com essas 5 forças pelo menos, Claudir? Eu realmente me enxergo e eu fiquei impressionado com esse questionário. Eu até indico às pessoas que puderem responder. A gente entra para dentro da gente, a gente responde para nós mesmos, né? É verdade. E o resultado sai aí, mas a gente está respondendo para nós mesmos. Com certeza. Quem quiser responder o questionário, entra no meu Instagram, Dani Hart, _Felicidade Sempre. Lá na minha bio eu deixo ali o link, vocês recebem pelo e-mail e podem fazer essa avaliação. E realmente é um presente. Quem quiser mais informações, contata comigo que a gente troca aí umas ideias bem legais. Mas e aí, Claudir? A gente tem liderança, esperança, integridade, bravura, criatividade. Esse é o Claudir? Esse mesmo. Eu quero te dizer assim, Daniel, que eu sou de origem interiorana, né? O meu pai, eu tenho 62 anos de idade e aos 12 ou 13 eu já saí de casa. Numa propriedade pequena, que não tinha luz elétrica, que não tinha poucas condições de se crescer lá. Então a gente veio desbravar, tanto eu quanto meus irmãos também, nós tivemos que, assim como nossos pais, ter muita coragem para enfrentar a vida, para vir do nada, né?
com uma mudinha ou duas de roupas, né? Passando muita dificuldade no nosso começo. Na nossa casa nunca faltou comida, nunca faltou amor, nunca faltou carinho. Os nossos pais fizeram de tudo e o pai principalmente passou por momentos assim que ele ficou muito doente. Ele teve um ano que ele ficou praticamente um ano de cama. E a mãe segurou a bronca, os vizinhos ajudaram e ele se recuperou e até hoje o pai tem 87 anos e está muito bem. Então esse começo da nossa vida ele foi assim de muito ensinamento, né? E também de muita coragem. E o que te marcou na tua infância, Claudir, que tu me trouxe assim algumas coisas muito muito lindas de serem compartilhadas, né? Mas que momento que foi mais marcante para ti? Tem algumas coisas que realmente fica dentro da gente e uma das coisas que marcaram muito foi que nós desde de pequenos, tanto eu quanto meus irmãos, a gente ia para a roça capinar. Que idade tu tinhas? Eu tinha, olha, entre 5, 6, 7 anos a gente já acompanhava nossos pais. E num dia de calor, e a gente ficava até o meio-dia. Aí você ia para casa, a mãe fazia almoço. E sempre nós éramos, a cada ano nascia um ano e 10 e um mês e assim por diante. Sempre veio uma escadinha, né? Sim. E eu num momento de descanso, sentado em cima de uma pedra, naquele sol, naquele calor, eu falei para a mãe, eu não quero essa vida para mim. Eu quero ser eu quero ser um homem de escritório. Que eu não quero ficar no sol, eu quero ficar na sombra. Que quando a gente ia para a sombra, era uma alegria para nós poder ir para a sombra. A gente não sabia o que era ar-condicionado. Claro, nem tinha energia elétrica. A gente tomava banho de açude, a gente tomava banho de tanque, de cachoeira, essas coisas, né? Era o tempo que a gente tomava banho, como não tinha luz elétrica, a gente esquentava a água no inverno, dentro de uma lata de querosene de antigamente, furadinha, se derramava água em cima e se tomava o banho. Eu tive a oportunidade de tomar esse banho na casa da minha avó. E eu digo que eu passava muito frio, porque como na minha cidade, seja na casa dos meus pais, já tinha luz elétrica, enfim, são tempos outros, assim, né? Quando eu ia para a avó, parecia que eu voltava para um passado muito distante. E eu dizia para a mãe, eu passo muito frio na avó. Porque o banho não era aquele banho com fumacinha, né? Tanto que tinha uma abertura, assim, embaixo de tijolo, que entrava um vento encanado, assim, que para mim era muito diferente, muito difícil. Imagina para vocês, né? Que era todos os dias isso, né, Claudir? E até o banheiro de chuveiro, o banheiro de vaso, de pia, ele veio com a luz elétrica anos depois. Muito tempo. A gente tinha esse banheiro do lado de fora, era uma casinha, na verdade. Era o tempo da capunga, não sei se o pessoal vai lembrar o que era. A patente. Explica. A patente. É a tal da patente, que era lá perto do mato, que a gente ia lá, do tempo do sabugo de milho e assim por diante. Esse foi o nosso começo. E aí, voltando a uma das coisas que me marcou, daí a minha mãe me disse, meu filho, vocês têm que estudar. Se vocês estudarem, estudem, que vocês vão ter tudo isso que tu tá me falando. Então, isso foi uma das coisas que me marcaram a minha vinda para a cidade. Olha que interessante, né? Quando a gente olha o teste, a gente vê aqui no teu teste a segunda força muito preponderante ali, a esperança. E a tua mãe, desde pequeno, já te dando esse input, né? Para dizer, filho, vai, segue. E te dando uma sugestão de caminho, estude. Para tu chegar aí. Tu vai chegar lá. E era isso que ela te Olha expressava, só, a gente puxava leite em lombo de burro, às 4 da manhã, por 13 quilômetros, até levar no leiteiro, porque o leiteiro não passava na frente da casa do pai. 4 da manhã com 10 anos de idade. 2 vezes eu caí. E o cavalo chegou em casa abanando as latas e eu não estava em cima. Aí imagina a angústia dos pais, né? Dos vizinhos me procurando no inverno, foram 2 vezes no inverno. E na primeira vez eu estava dentro de uma valeta, encolhidinho, chorando de medo, porque era tão escuro, ou que tu não... Seração lá no interior, sim, eu não tinha luz para ir para casa, né? O cavalo enxergava, a gente não. E no outro dia eu vinha voltando também chorando. Então são histórias que a gente passou e que fizeram que a gente tivesse coragem na Mara, né? E valorizar as coisas e o aprendizado todo que a gente tirou dessa época. Com certeza. E eu
volto às forças de caráter, porque quando a gente utiliza as nossas forças, segundo os estudos, mostra que a gente pode florescer e ser mais potente. A gente mostra a nossa melhor versão. Hoje, sem dúvida, tu é resultado de tudo que tu viveu, sejam experiências ruins, né, que te transformaram nesse homem corajoso, né, criativo também, mostra aqui. Mas como as experiências boas que te fizeram lembrar de coisas tão potentes com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos, que mesmo na dificuldade, né, vocês têm histórias muito marcantes. E diga-se de passagem, eles trabalharam muito também para conseguir estudar nós. Eu não consegui fazer uma faculdade. Eu me formei no 2º grau, eu não tive, o pai não tinha condições de bancar uma faculdade, nem para mim, nem um dos meus irmãos, nem eu não tenho faculdade. Eu tenho a faculdade da vida, sim. Uhum. E, então, mas pelo menos o primário, o 2º grau, como se chamava na época, não sei se hoje ainda é assim. Ensino médio? Ensino médio. Isso mesmo. Agora é ensino médio. Então, mas a gente se virou por outro lado. Essa força deles, o trabalho deles, imagina criar 5 crianças lá no interior, numa propriedade de 30 hectares, montanhosa, onde plantar soja e milho não dava, o pai começou a plantar frutas daí, aí que vem a essência nossa das fruteiras, né? Ele começou a plantar fruta, tinha muita bananinha da terra, tu falou da banana aí. Tanto que eu compro a banana do nono, né, que é a bananinha da terra. Bananinha da terra, então o pai começou a vender essas bananas na beira do asfalto. Picada Serra, ela fica a 10 quilômetros 10 quilômetros dali de Tamanduá, ou ela se enxerga toda a Serra de Pozo Novo lá da casa do pai. Até tem um ponto turístico lá, mas isso é assunto para um outro dia. E o pai conseguiu comprar um Jeepzinho 51, ele botava as caixas de banana e ia vender nessas tendas. Ele colhia algumas bergamotas e ia vender nessas tendas e para tirar o sustento assim, para ajudar no nosso estudo. E assim foi, ele começou a fazer rapadura, começou a fazer melado. E hoje ele faz, né, a famosa polenta, e por isso que agora eu consigo entender essa energia, essa força. Tu me trazendo essa história, né? Do nono chegando lá de manhã cedinho, todos os dias leva sua polenta e tá lá nos ajudando e pega um carrinho e arruma e muito prestativo, muito carismático, assim como tu. Que quando eu conheci o Claudir lá na fruteira, né? Ele sempre é aquela pessoa muito simpática, amiga e com uma visão muito interessante do negócio. E, Claudir, as pessoas que convivem contigo também conseguem te perceber dessa forma? As pessoas falam isso. Até eu tenho 1 ou 2 irmãos que quando a gente monta, os comerciais sempre, Deus me deu o dom da criatividade. Eu até, em cima disso, eu escrevo músicas e assim por diante. Então, os vídeos agora, escrever comerciais de rádio, e lá na rádio, são coisas que eu sempre fiz em cima, apesar de ser muito tímido lá no passado, e não pensa que eu não sou hoje. Eu tenho alguns bloqueios. Então, Mas tu és mais do que isso, corajoso para enfrentar a timidez, sim, né? E aí tem um dos irmãos, 2, que diz, tu que é o mais inteligente, vai ver isso. Tu que é o mais... Eu não sou mais inteligente, eu sempre me coloquei mais sendo prestativo, né? Então, eu não me acho mais inteligente. Mas as pessoas me veem assim como muito visionário. E uma coisa que no nosso comércio, eu sempre sigo uma linha que nós não podemos ficar na zona do conforto, que nós temos que inovar e que a gente tem que estar sempre olhando para frente e acompanhando os ciclos, porque quem não acompanha os ciclos é esmagado pela atualidade. Isso, então, e vive de passado, né? E vive de passado. Eu, apesar dos 62 anos, eu ainda me considero um guri, eu tenho essa coisa dentro da minha cabeça, do inovar, fazer diferente, e quando os outros estão nos copiando, a gente já vem com uma ideia nova. Ai, que coisa maravilhosa. Aí está a força da criatividade. Tu falaste criatividade antes, né? É dom. É um dom, e também que é um dom que tu exercita, né? Exatamente. Tu faz jus ao que foi te dado, né? Porque muitas vezes a gente tem uma habilidade, mas não pratica, e de nada. Tanto que Aristóteles fala que a gente só consegue uma virtude quando a gente pratica muito essa virtude. E no caso da criatividade, essa habilidade tu vem praticando, vem colocando, né, no teu negócio, na tua vida, e é isso que eu quero puxar agora como gancho. Porque nas conversas na fruteira que a gente tem eventualmente, né? Tu me mostrou algumas músicas. Eu disse, como assim tu faz letras de música? E aí vem a descobrir uma nova versão do Claudir.
que ele é compositor. E eu gostaria de entender, assim, se de fato esse é o teu momento de flow, o que a música representa para ti? Eu desde pequeno, o pai toca gaitinha de boca. Ah, isso já é genético também. O pai Já toca tem um gaitinha de estímulo. boca e ele escutava naquele rádio grande, ainda naquele tipo caixa de abelha. Então ele ficava escutando os programas de dupla sertaneja de São Paulo, assim de noite. E eu sentava do lado dele, pequenininho, e ficava ouvindo o meu pai escutando aquilo. E o pai passa o tempo todo, até hoje, ele ficava o tempo todo assoviando. Não sei se é o termo certo. Um passarinho. Né? Então, e assoviando as músicas que ele ouvia. E eu comecei a assoviar junto com ele, aprendendo, e aí que veio porque eu não toco nada. Eu toco algumas músicas de gaitinha de boca, mas eu tenho ouvido e eu sei fazer a melodia. Todas as músicas que eu escrevo com letra e melodia. Claro que daí eu não canto nada. Se eu tiver que depender do cantar, eu estou morto. Mas aí a gente leva para Busca outros talentos. os talentos que têm voz e produzem. Então, a música para mim é uma coisa que está na minha alma, está no meu DNA me traz muita paz. Que maravilha. E tu pode associar a música a um teu momento de felicidade? Também. E a música ela faz para mim com que eu entre dentro de mim e eu converso muito comigo. Converso muito comigo e me faço muitas perguntas. E quem escreve sabe que a música não é tu sentar e escrever. Ela tem os momentos que ela aparece e que a gente tem que estar preparado para escrever. É momento, E que momento mais inusitado que aconteceu esse insight de uma música? Todo mundo fala que é no banheiro, tomando banho, e para ti vem quando? Também, como eu sou lá do interior, tem a montanha dos 14 municípios, depois eu posso explicar o que é. E uma das minhas inspirações é ir para a montanha dos 14 municípios, onde a gente enxerga 14 municípios lá de cima, evidente que não as cidades, mas as divisas. E é uma vista linda, maravilhosa, uma das vistas mais lindas do Rio Grande do Sul. E ali, sentado em cima de uma pedra, cantando na paz, escutando os passarinhos, como a gente está ouvindo agora, eu comecei a escrever e botar no papel. Mas eu tenho dentro do banheiro, eu tenho bloco dentro do banheiro, eu tenho dentro do quarto, eu tenho na sala, eu tenho numa mesinha do lado da piscina, assim, eu sempre tenho um bloco. E eu passei Covid há uns 2 anos atrás, passei aquele bravo. E desde lá eu tenho muito esquecimento. Pode que daqui a pouco eu estou conversando uma coisa, Esquece, falha. me dá um branco. Então eu guardava todas as letras na cabeça, podia ser 1 mês, 2 meses. Hoje não, eu uso o papel e gravo no celular para fechar as músicas. Com certeza. Porque tu vai compondo e depois tu vai, arranjando ela e trocando uma frase, uma palavra, então é por aí. Que legal. E que música hoje tu pode dizer que revela um pouquinho da tua alma? Tem alguma música em especial? Eu tenho uma música que eu escrevi, que eu fiz uma homenagem ao meu pai, que é Conselho de Pai, que é o conselho que ele deu quando a gente veio do interior, né, para a cidade, e que ele, aos prantos, ele, junto com a nossa mãe, ele disse aos meus filhos, eu e meu irmão, se vocês tiverem fome e sede, nunca roubem, que comida e água nunca ninguém vai negar para vocês. Vão com Deus. Essa foi a frase do meu pai e da minha mãe na época. E eu, em cima disso, agora depois de anos, eu escrevi uma homenagem para o meu pai, que não deixa de ser também uma homenagem para minha mãe. Ai, que coisa linda. Nós vamos depois colocar um pouquinho da música aqui para as pessoas apreciarem, vou deixar o link para conhecerem um pouquinho desse conselho de pai, né? E tu vê como é importante, né, Claudir, o poder da palavra de um pai. E o que teu pai ensinou hoje está muito enraizado em ti. E tu consegue passar esses ensinamentos também para os teus filhos, neta, que eu sei que tem a Clarinha aí, né? Como é que tu quer ser percebido por essas pessoas? Porque teu pai traz muito forte a questão da integridade, que inclusive é a tua força. E que mensagem que tu quer passar aos teus filhos? O meu pai, assim como a minha mãe, eles sempre, para mim, eles foram exemplo para tudo.
desde a coragem, desde de enfrentar a vida. Para mim, eles são exemplo de tudo. O pai também, né? Ele que trouxe, ele que apostou a nossa primeira casa no centro da cidade, numa garagemzinha. Foi na força dele, na coragem dele. Então, o meu pai e a minha mãe, eles são exemplos em tudo. Em honestidade, trabalho, coragem, visionários, né? Visionários, né? Então, é isso que eu sempre tento passar e passo para os meus filhos, né? Assim como para Clarinha, que tem 1 ano e 2 meses, né? Que é a nossa primeira neta. Que te transformou num nono também, né? Agora eu também sou nono. Ai, que E o nono virou bisnono, né? bisnono. O nono virou E bisnono. eu sei, assim, que uma das coisas que eu valorizo muito, e eu também gosto muito de música, e quando eu tive as nossas filhas, elas têm letra de música já composta por Vinícius de Moraes, por gente assim, né? Eu escutei, é linda. A Marina e a Luísa, então, tem essas músicas também, e o nome foi escolhido com base nessas músicas que são muito tocantes para mim. E a Clara tem o privilégio de ter uma vida, uma música, né, construída pelo vô. Sim. Me conta como é que foi esse momento de inspiração, como é que foi a reação. Aliás, a Clarinha tem 1 ano e pouco, eu nem sei se ela já consegue perceber esse momento. Eles botam para ela, eles colocam para ela escutar e ela quer dançar, né? Não, eu prometi que quando eu tivesse, se ela fosse neta ou neto, eu escreveria uma música em homenagem a eles. Como veio a neta, eu escrevi então uma música chamada Clarinha, Amamos Você. E canta um pouquinho para nós aí. Eu sei que a voz tu diz que não funciona, não é tão boa, mas como é que é? Clarinha? Clarinha, amamos você. E por aí vai. Ah, peraí. Boa, já deu ali um spoilerzinho, né? Que é uma música mais, enfim, fala de amor, né? Fala de amor. E vamos combinar que grandes inspirações das tuas letras de música que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Quando tu me mandava algumas, olha, eu fiz essa, fiz aquela. Elas têm uma base do amor. Tem. Né? E de onde vem tanto amor, Claudir? Eu sempre fui assim um homem muito apaixonado, né? Às vezes diz que o virginiano às vezes ele sente e ele não demora um pouquinho para passar, mas ele sente muito. Então a música se escreve, no meu caso, eu escrevo por 2 razões ou 3. Primeiro é o tema, né? É um tema que a gente cria e o segundo são histórias de vida, né? Uma história de amor, ou uma história de família. Conta uma história de amor aí para nós que inspirou. Ai, conta rapidinho. Que tu pode contar naturalmente, né? Não, eu tenho uma música que eu escrevi que depois, de repente, não vá de... Quem ama desiste. É um tema diferente, mas é que quando tu ama, tu vira criança, tu vê tudo colorido, tu quer amar, tu enxerga as coisas de uma outra mais maneira. Fantasia, e né? aí tu faz tudo aquilo com tanto amor, e a pessoa que tu deseja todo esse amor, ela não corresponde e não tá nem aí para ti. Então, por isso que eu criei a música. Quem ama, desiste. É que nem um pássaro ferido, que quando ele encontra o bando, ele vai voar. E vai para longe. E para essa pessoa, ele não vai mais voltar, ou esse pássaro não vai mais voltar para esse ninho. Ele vai buscar um outro ninho. Isso é um tema também para as pessoas, que assim, as pessoas vivem... Eu, por exemplo, tenho um casamento de 27 anos. Hoje a gente separou. Hoje a minha ex-esposa Anne, mãe dos nossos filhos, ela é minha sócia, ela trabalha comigo, nós trabalhamos frente a frente. Ela está num outro relacionamento e eu também. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes durou 27 anos, foram ótimos 27 anos, mas se rompeu isso, mas não quer dizer que a gente não pode... Nutrir outros sentimentos, que é amizade, né? Então que é gratidão. Então essa música também quer dizer isso. Que coisa linda. Não é o caso nosso, mas assim, ó, que a gente vai encontrar um outro ninho, né, onde a gente também foi feliz até agora, não deu mais, tem que saber também virar a página. Sabe que é interessante tu traz isso do amor, né? Que existe um livro muito interessante, Amor 2.0,
que justamente fala que o amor, a gente diz que o amor é incondicional. Não, foi comprovado, o amor é condicional, ele precisa da correspondência. Concordo Ele plenamente. precisa ir e vir, ele precisa nutrir a ti e ao outro. E se não é correspondido, tá tudo certo, voa com teu bando, que certamente a gente tem um espaço aí que venha nutrir o nosso amor, né? Sim. Quais são as relações hoje que te nutrem como ser humano e que te tornam mais potente? Uma coisa que eu valorizo muito é a família, né? A família é é a base de tudo. E eu entendo que esses relacionamentos que a gente tem, eles têm que ser. A gente estava falando em off aqui sobre ir na festa anual de um produtor de moranguinho, comer aquela carne que eles ainda colocam dentro da gamela e fazem o tempero para servir no outro dia. Essas coisas, essa essência, esses relacionamentos fortalecem muito, não só a amizade, mas também os relacionamentos profissionais do dia a dia com os nossos fornecedores, né? Os nossos parceiros. Se tu tem um bom relacionamento com ele, ele vai te escolher a melhor mercadoria, ele vai te fazer o melhor preço. Então, gentileza gera gentileza. Então, é por aí, eu vejo nesse sentido. E sabes que agora, associando também a tua força da liderança, né? Por toda a tua história, analisando e agora conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer esse menino que veio do interior, que passou por dificuldades, né? Teve uma família sempre zelosa ao redor, estimulando, né? Esse menino hoje não, mas há um bom tempo já é um líder. Obrigado pelo menino. Eu estou lembrando do menino do lado passado. Não, e o menino ainda hoje, né? Esse ser aqui que está comigo, esse menino de 62 anos, né? Desenvolveu fortemente a liderança. É uma das coisas que eu observo quando eu vou no teu negócio, né? A liderança participativa, ativa, que de fato acompanha uma equipe. E não só isso, que inspira uma equipe. Até porque tu tem todo um conhecimento de onde as pessoas vieram. A gente fala eventualmente das dificuldades, porque as pessoas trazem suas histórias para dentro dos negócios, né? E eu gostaria que tu compartilhasse alguma questão que tu conseguiu conduzir de uma forma positiva e que seja possível falar naturalmente sem expor as pessoas, né? Sim. Mas de um aprendizado que tu teve como líder, como esse líder positivo. Sim, a liderança diz que nasce dentro da pessoa e a gente aperfeiçoa. Eu comecei meu negócio trabalhando, a gente trabalhava com 2 pessoas, depois começamos para 5, para 7, para 11, hoje nós estamos em 60. Aí claro que os parâmetros começam a mudar, né? Hoje a gente tem RH, hoje o ciclo também, esse momento de lidar com as pessoas, ele mudou muito. Os cabeça branca do meu tempo era uma outra forma de trabalhar. O jovem de hoje, ele tem que ser tratado de uma outra maneira. Não pense que eu não tive algumas dificuldades assim que eu cobro muito, eu exijo muito, mas eu sou justo, eu sempre falo, eles mesmos falam. Mas eu tive também que me adequar a algumas coisas, algumas situações. Às vezes eu cobrava direto, senão tem que chamar a pessoa. Então, eu estou sempre me policiando para isso, para que tu tenha que ser assertivo, né? E ter o momento certo de cobrar. E uma coisa que eu aprendi numa palestra lá atrás, até foi com o seu Nelson da Fruc, que ele numa palestra, numa conversa, ele disse assim, quando eu tenho que cobrar alguém, eu sempre chego e digo, Daniele, ninguém faz um chimarrão melhor que você. Ninguém faz uma maionese melhor que você. Ninguém dá 10 qualidades para a pessoa e diz assim, tu já é nota 10. Para ti ser nota 12, eu preciso que tu vire essa garrafa para o lado de cá e tu vai ser nota 12. Daí tu vai mostrar para a pessoa que tu tá falando das qualidades dela e aí tu vai só pedir para ela melhorar aquilo ali. Então, se tu fizeres a cobrança direta, ela disse, mas ele não está vendo nada do que eu faço direito. Olha que lindo, quanta sabedoria, gente. E essa é a visão da psicologia positiva, da ciência do bem-estar e da felicidade. A gente não ignorar o que é positivo, o que é polo positivo, porque o negativo ele tem uma força muito gigante, ele arrasta, até porque o negativo vem para nos tirar das situações de perigo, né? Sim. A gente tem que ter força, muita vitalidade para a gente sobreviver.
Agora, a beleza daquilo que é sereno, que traz paz, que traz amor, isso são todas emoções, características positivas que às vezes a gente não se dá conta do poder que elas têm. Genial o seu Nelson Eggers, inclusive a gente vai entrevistar a Aline Eggers, né, que vai falar um pouquinho sobre esse poder feminino, né, um poder assim transformador, né, de uma mulher que aprendeu muito com esse pai, muito sábio, né, Claudir, e que nos apresenta essa lição de liderança. Eu admiro muito o seu Nelson. Eu também admiro muito. E admiro muito o teu trabalho lá, porque eu vejo que as pessoas... Tu trabalha com pessoas há mais... Tem gente que está contigo há mais de 20 anos, é isso? Eu tive um funcionário que saiu, que era meu gerente, foram 33 anos. Então, assim, e eu me misturo com eles. Eu vou conversar com eles, eu me misturo com eles, eu procuro saber as dificuldades deles, porque hoje atrás de cada um deles existe uma família, existe um pai, uma mãe, né? E existem os problemas de cada um do dia a dia. Então, às vezes, eles estão assim, murchos, de cabisbaixo, não sei o quê. Então, a gente conversa, o que te aconteceu? Abre teu coração, entendeu? E aí ele se abre, a gente acaba virando psicólogo deles. Essa é a verdadeira liderança. É entender que por trás de um funcionário existe uma pessoa, existe uma história, existem emoções, né? Que nem quando o funcionário chega triste não é porque ele está desanimado com o trabalho. Sim. Mas ele tem questões que trazem ele mais murcho, como tu disseste, né? Sem tanta vitalidade. Eu tenho uma brincadeira que eu faço lá. O que te aconteceu? Parece uma alfacezinha murcha de 3 dias no sol. Vem aqui, abre teu coração, né? Então, aquele jeito de italiano, assim, faz com que a pessoa se abra. Posso te ajudar? Não me vê como um patrão, agora tem um problema ali fora, fala. E a gente tem um RH que faz muito bem isso também. Que legal. E evidente que numa equipe, tu tem sempre... tu também convive com pessoas que são as chamadas laranja podre. Que tu tem que saber conduzir para que elas não contaminem as outras, mas isso faz parte do dia a dia e também faz parte da liderança. E eu gostei muito da tua expressão que a laranja podre, a batata podre, enfim, que a gente muitas vezes usa, né, que apodrece uma equipe, mas também é uma pessoa ali que precisa, que quando está apodrecida, ela mostra que ela não está no seu melhor momento de florescimento. Sim. E sempre há uma pessoa a ser resgatada. E a gente já trocou várias ideias assim sobre os seus funcionários e de uma forma muito respeitosa. Tu nunca traz a identidade deles, né? Mas traz as histórias por trás. E de quanta dificuldade tu vai lá e conversa, né? E permite que a pessoa realmente abra o seu coração, alivie as suas emoções e consiga focar naquilo que ela é mais potente, né, Claudir? É verdade, é isso aí. Tu tem que dar tu tem que dar o direito para eles também colocar o lado de lá. Eu gosto muito de ouvir, a gente faz reuniões e a gente faz as cobranças e a gente pergunta para cada um do lado de lá o que vocês fariam para melhorar em cada setor. O que vocês fariam se vocês estivessem sentados aqui na nossa cadeira no lado de cá? Entendi. E aí tu dá voz para eles manifestar e tu sempre tira coisas boas, vem sugestões boas e é uma forma assim de valorizar eles. Com certeza. É que muitas soluções inovadoras acontecem dentro de equipes. Isso se sabe há muito tempo e às vezes a gente busca sempre a solução fora, porque não acredita que no santo de casa, que às vezes a gente acha que não faz milagre, e faz, né, Claudir? Claudir, tá tão bom de conversar contigo, tem tanta história mais, a gente já, né, enfim, eu sei ainda de outras histórias, mas como o tempo hoje sempre foi algo muito precioso, mas hoje parece que ele corre muito mais, por tanto estímulo que a gente tem. Eu peguei 5 elementinhos aqui, que são 5 elementos do bem-estar, e eu quero que tu pegue um deles, entendendo que esse aqui vai ser um desafio para a tua felicidade. De uma forma aleatória, tu pega um desses aqui, e eu vou te fazer 2 perguntas, né? Para tu pensar sobre o seu desafio para ser ainda mais feliz. Lembrando que felicidade não é alegria. Felicidade é uma constante, é uma construção diária. Felicidade exige uma vida de propósito e uma vida com emoções, uma prevalência de emoções positivas. Então, essa junção não é só alegria é coisas boas, mas se eu não estou perdido, se eu não estou usando os meus dons, como tu mesmo disseste, a serviço das pessoas, né? Então, o teu dom da criatividade, se tu não usasse, talvez tu não fosse ser uma pessoa tão feliz, não fosse fazer sentido a tua vida. Então, agora,
Por favor, pega um desses aqui e vamos entender que é o teu desafio para tornar a vida mais feliz. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. ai, ai. Ai, meu Deus. O R. O R é relational. Olha que interessante, 2 vezes, Claudira, apareceu relacionamentos positivos para ti. Lembra, gente? Relacionamento positivo não é ser relações amorosas. Relacionamentos É no positivos contexto geral. é se eu consigo construir um relacionamento positivo comigo, primeiro, e segundo, se eu consigo construir um relacionamento positivo com os outros. Claudir, eu vou deixar tu pensar sobre isso, não há necessidade de responder, porque isso é muito individual, né? De tu levar para casa hoje o R das relações positivas e pensar se tu tá conseguindo construir um relacionamento positivo primeiro contigo, qual o tempo que tu tá dando para ti, para esse Claudir cheio de história, vitalidade, coragem, liderança, criatividade, e com os outros, né? Como é que tu tá conseguindo transbordar as coisas positivas para outras pessoas, tá bem? Guardei comigo. Ai, que coisa boa. E agora, para finalizar, né? Eu gostaria que tu deixasse aí uma história, contasse, porque tu é um contador de histórias, né? O Bananeiro, ele tem muita vivência, apesar de ter só 62 anos de idade, né? Tem muita vivência, né? Isso é que realmente interessa as pessoas, as histórias conectam. Então, que história que tu pode dizer que foi um divisor de águas na tua vida, né, em busca de uma vida mais feliz? Olha, eu gostaria de contar a história da vida real. Pode ser essa, não? Pode, como tu quiseres. É a história da vida real, que foi nesse momento que eu comecei a citar ali atrás, que quando a gente veio para a cidade, que o pai falou, não roube, que comida e água nunca ninguém negará. Aí eu vim trabalhar em Lajeado fazendo num restaurante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então eu trabalhei durante 3 anos no restaurante e depois eles me puxaram para o escritório. Era na época se chamava do estafeta. O estafeta era aquele que Faz tudo? faz tudo, que ia com a malinha para os bancos e assim por diante. E ao meio-dia eu trabalhava no restaurante para ganhar minha comida em um refri. Só que no sábado os colonos não vinham, daí eu pagava a minha comida. E aí sempre tinha os engraxates, eles aproveitavam que os colonos vinham do barro, ilustravam lá o sapato, as botas, eles estavam por aí. E tinha 3, um deles era muito meu conhecido, ele era criado pela avó, eu conhecia a história dele. E os pais tinham abandonado ele e a avó criou ele. E todo o dinheirinho que ele ganhava, ele levava para a avó. E aí teve uma sexta-feira que choveu, eles não conseguiram ganhar dinheiro nem para comer. E eles dormiam às vezes na praça da Matriz, a Praça da Matriz. Isso aqui em Lajeado. Em Lajeado. E aí tinha recém pedido o meu prato, era um prato comercial, assim, bem cheio, com uma carne, né? Imagina, né? E quando eu estava me preparando para comer, esse menino chegou e o meu apelido na época era Baixinho. Não sou alto nem hoje, né? Que eu ia dizer, continua sendo mesmo. Encolhi um pouquinho. E ele pediu para mim, Baixinho, me paga uma comida que eu tô, desde ontem, de meio-dia que eu não como nada, eu tô com muita fome. E eu só vou para casa no final da tarde. Aí quando ele falou isso, eu fiquei me lembrando do conselho que meu pai tinha me dito. Eu dei a minha comida para ele, eu não consegui mais pedir outra comida, e contei para ele o que o meu pai tinha me dito. Disse, olha, guri, faz isso mesmo, não rouba e pede que ninguém... O meu pai falou isso. Bom, se passaram 15 anos, eu já tinha meu comércio, um domingo de manhã apareceu um casalzinho. Ela grávida, vieram no meu caixa e ele me chamou de longe. Baixinho, tu lembra de mim? Eu olhei para ele e disse, olha, tinha fila nos 2 caixas. Eu não estou mais lembrando, me desculpa. Ele disse, eu sou o engraxate que tu deu a tua comida. Diz ele assim, eu fui trabalhar em Garibaldi. Primeiro era numa de galinhas lá e depois na Tramontina. Nós compramos a nossa casa e o nosso filho vai nascer. Ele colocou a mão na barriga da... Uhum. E hoje eu passei aqui, a minha avó faleceu faz anos, eu vim visitar parentes, fui lá no centro e pedi pro teu irmão onde é que tu estava. Eu vim aqui só para te agradecer ao conselho que tu me deu. Eu nunca esqueci daquilo.
E hoje nós somos uma família também. E o nosso filho vai nascer. Então nós começamos a chorar, o pessoal que estava na fila também. E isso me marcou muito a vida, porque o conselho do meu pai, aquela essência, né? Foi com que um menino que foi abandonado pelos pais seguisse a vida dele, construísse uma família, e ele disse: agora nós também somos uma família, como a família de vocês. Muito obrigado, ele falou, né? E eu, desde aquele dia, eu nunca mais vi ele nunca mais me visitou, eu nem sei onde é que ele está, mas isso foi uma coisa que me marcou muito na minha vida, e quero deixar isso como uma mensagem do que é... se a gente planta o bem, a gente sempre vai colher o bem. Ó, Claudir, que delícia, e por isso que o nome desse quadro é Histórias que Inspiram. Porque é a inspiração que faz mover a vida da gente. E muitas vezes, nos tempos atuais, a gente compara muito a vida da gente com a do outro, quando a gente poderia se inspirar na vida do outro e não invejar, e não ter ciúmes, que são emoções que só fazem mal para a gente, né? É verdade. E que lindo, porque para a gente se inspirar na história do outro, a gente precisa ter muita humildade. A gente precisa reconhecer as nossas fragilidades e reconhecer no outro a potência. E eu me despeço desse momento, assim, reconhecendo em ti essa potência de liderança, de uma pessoa visionária, de esperança, integridade. Nossa, quanta coisa linda, né, que tu traz aqui pra gente, mostrando que todos nós temos histórias inspiradoras. Desde que a gente saiba, né, viver uma vida com retidão, viver uma vida com a sabedoria dos nossos pais, seja o pai, um avô, uma pessoa que tenha marcado a vida da gente, né? Então, assim, eu saio querendo ouvir de ti só uma palavra, assim, de como é que tu sai desse encontro aqui de hoje. Olha, eu me senti muito à vontade, quero te agradecer, né? Como eu te disse, eu tenho a minha timidez, mas eu me senti muito à vontade, te agradeço por ter me convidado para fazer esse bate-papo tão legal. E assim, ó, só agradecer. Muito obrigado por tudo. Olha, eu que agradeço também, Claudir. Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Realmente a gente, assim, furei o nosso script. Sempre o script é uma guia, né? Porque eu sou daquelas pessoas que gostam das coisas mais organizadas, mas assim, fluiu e como eu imaginava, né? A gente quando tem uma relação já de amizade, as coisas fluem, e quando a gente sabe que há verdade nisso, e eu entendia que essa verdade poderia contribuir com a vida de vocês. Eu espero que esse objetivo seja atingido. Gente, um bom dia para vocês, fiquem bem. Não esqueçam de seguir o nosso canal Felicidade Sempre, sem pressa e sem preguiça. Lembrando que a felicidade é uma construção todos os dias, um pouquinho, né? Com constância, que a gente consegue fazer os nossos dias melhores. Um abraço e uma boa semana. Tchau, tchau, gente.